Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, chegue aos nossos corações e inunde-o completamente, como fez com o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça também conosco, para que superabundemos nela e vivamos para a sua honra e para a sua glória, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, hoje, sexta-feira, chegamos aqui ao último dia, quando vamos ver as duas últimas perguntas dessa nossa lição semanal. As perguntas 11 e 12. Vamos rapidamente recapitular o que a gente viu ontem na quinta-feira, quando o rei Merodach Baladã enviou um presente para o rei Ezequias, lá em Jerusalém, sabendo que ele andara muito doente, mas que havia sido curado e estava bem. Ele mandou um presente. Então, na pergunta seguinte, a 10ª, nós vimos então que Ezequias recebeu, depois de receber o presente que foi enviado pelos seus mensageiros, o mensageiro do rei de Babilônia, ele recebeu os mensageiros e mostrou toda a riqueza, a sua riqueza, não só a sua riqueza pessoal, de Ezequias, até porque era uma riqueza que pertencia ao povo judeu também, principalmente ao povo judeu. Mostrou a sua riqueza, prata, ouro, especiarias, perfumes, as armas. O texto diz que não houve nada interessante, de valor estratégico, que Ezequias não tivesse mostrado aos enviados, aos mensageiros do rei da Babilônia. Portanto, dando prosseguimento a isso, vamos então para a pergunta 11 da nossa lição, que diz assim: o que o profeta Isaías questionou a Ezequias e qual foi a resposta de Ezequias ao profeta Isaías? O capítulo aqui é o 39 de Isaías, versículo 3 e 4, que diz assim: então o profeta Isaías foi falar com ele, com o rei Ezequias, e perguntou: de onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. E então Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? Perguntou Isaías. O rei respondeu: viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Veja bem, o que nós podemos tirar desta conversa entre o profeta Isaías, que nesse contexto aqui estava representando a pessoa de Deus? Isaías não é onisciente, Isaías não tem poderes sobrenaturais, Isaías é um homem comum, mas Isaías faz as perguntas certas, porque Isaías está sendo orientado por Deus. O Senhor foi quem disse isso a Isaías. Isaías, vai lá, isso está implícito no texto. Vá lá, porque Ezequias recebeu umas visitas e pergunta para ele o que é que ele mostrou para esse povo. Porque Isaías não estava lá para saber. Isaías não é onipresente nem onisciente. Então, o Senhor enviou Isaías para isso. O segundo ponto que nós analisamos aqui é a falta de preparo, de experiência. Hoje, os homens chamariam o seguinte: a falta de malícia. Malícia no sentido de malandragem, não a malícia no sentido de maldade, porque hoje, aqui no Brasil, há uma gíria, que a palavra malícia pode ser empregada assim, a falta de malícia, a falta de malandragem, no sentido de entender assim, de dizer assim, de ser esperto, não falar tudo, não mostrar tudo, porque você não sabe se aquela pessoa veio com boas ou com más intenções, Faltou isso, experiência, em Ezequias. Nós vemos aqui Ezequias, um homem de coração puro, um homem de coração transparente, mas inexperiente. Um homem bom, de mão aberta,
um homem hospitaleiro, um homem que é cheio de gratidão, um homem que emocionalmente é daqueles que dá tudo, fica sem nada. É ruim, é bom para todo mundo e ruim para si mesmo. É desse tipo de gente que Ezequias era. Ezequias recebe, é tanto que ele responde o profeta Isaías de forma como se ele estivesse fazendo algo bom, né? E aí, o que é que você mostrou para eles? Perguntou Isaías. Ele falou assim, eu mostrei tudo. Não teve nada que eu não tivesse mostrado para ele, mostrei tudo. Aqui ele está falando como se, no texto aqui, como uma criança inocente. Como é que você mostra tudo a um povo de uma nação estranha? Isso é lição muito básica, que não precisa ser alguém que nasceu para ser rei, educado nas estratégias militares, que deveria saber disso. Ezequias sabia disso. Mas Ezequias fala, a bênção, né, da vida foi tão grande que ele recebeu, porque estava certo que ia morrer, foi tão grande que agora ele queria viver o amor, queria amar até Satanás, queria amar até o mal, né? Um falso amor que este mundo hoje tem. Hoje o mundo vive um falso amor. O crente de verdade para este mundo hoje é aquele que ama até o mal e permite que o mal, ele se abraça com o mal, beija com o mal. Coitadinho, vamos dar uma chance para o mal. Aí traz o mal para dentro de casa, aí o mal vem e destrói tudo dentro de casa. Porque o mal, né? A sua índole é má, ela não se converte, né? E, infelizmente, né, Ezequias, né, fala coisas aqui que na primeira aula de diplomacia que ele tivesse com o professor mais fraco de Jerusalém, o professor ia dizer, olha, não se abre segredo de ordem estratégica, de ordem militar, né, de ordem social, para uma nação amiga, vizinha, quanto mais uma nação que está distante, que você não conhece. Aqui, Ezequias comete um erro grave e parece que realmente é uma oportunidade que o inimigo encontrou nas suas defesas quando ele estava muito feliz, muito grato a Deus, de uma bênção tão grande que ele havia recebido, que abriu a guarda, né? E serve para nós hoje. Quando nós recebemos uma bênção muito grande de Deus, como é que a gente faz? Abre a guarda, perde a experiência? É isso mesmo? Não dizem que as pessoas se esquecem de Deus quando estão muito ricas, muito abastadas, muito felizes? Pois é. Cuidemos disso. Vigiar e orar não é só na desgraça, não. É também na alegria, na felicidade, nesses momentos que a gente também tem que vigiar. Na segunda pergunta de hoje, a 12ª, a última da lição, traz aqui mais um questionamento. Que resposta deu o Senhor, através do profeta Isaías, claro, ao rei Ezequias, e que triste realidade iria acontecer com o povo de Judá? Os versos agora, o verso 5 até o 8. Isaías 39, versículos 5 a 8, diz assim: Então Isaías disse ao rei Ezequias: O Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos. O rei Ezequias entendeu o que isso queria dizer, que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso ele disse: A mensagem do Senhor que você me deu é boa. Essa é a terceira ou quarta vez, segunda ou terceira vez, melhor dizendo, que Ezequias recebe uma palavra de Deus relacionada a juízo sobre a sua posteridade, e ele diz que a mensagem é boa. Eu que leio isso aqui fico me questionando. O que havia na cabeça de Ezequias?
um homem bom, que executava a obra de Deus, que fez reformas incríveis. Deus o tinha, o tem como alguém, como um servo, né? Que pratica com justiça aquilo que tem que ser feito, é aplicado naquilo que Deus manda fazer, né? É um homem que o Senhor escuta a oração e responde como um justo, né? Mas as atitudes de Ezequias aqui é como de uma criança. Ele fala como se ele não tivesse noção. A fala dele é como, nesse momento agora, é como de um homem egoísta, um homem medroso, um homem com fragilidades de ordem emocional muito séria, né? Porque ele não está preocupado com os filhos e com os netos. Porque um homem, um cristão de verdade, né? Um homem que tem amor pelas pessoas, ele está preocupado com o seu filho. Ele vai educar o seu filho, sua família, né? Os seus netos, se ele tiver. Ele vai educar para deixar um legado para que essas pessoas andem no caminho do Senhor. O que Isaías está dizendo, olha, preste atenção. Por causa do pecado do povo, o povo será escravizado e levado para a Babilônia. Os seus filhos serão mortos e serão escravizados. O que era que nós deveríamos fazer como rei? Entrar no quarto, chorar bem muito, Senhor, eu vou me esforçar mais, eu vou ler o livro da tua lei com o sumo sacerdote, dia e noite, para que essa mensagem chegue aos nossos filhos se arrependam, e o Senhor cancele e o Senhor, com a sua mão poderosa, intervenha, perdoe, não é? Evite isso. Olha só, né? Dia e noite, mas ele não, eu só quero que no meu reino não tenha briga, não tenha paz, não tenha guerra, eu não seja escravizado. O meu reino sendo bom, perfeito. Agora, do meu filho e do meu neto, aí pode mandar matar todo mundo. Ou seja, é algo estranho o que Ezequias faz, né? É como se ele tivesse muito preocupado apenas com ele. Isso, para mim, é estranho. A análise do texto que chega para mim aqui em português, esse texto aqui, a análise para mim, o comportamento de Ezequias, neste momento, é como se ele não tivesse discernimento espiritual. Neste momento. Né? Ou se ele tivesse guiado por um espírito que vindo da própria parte do Senhor, de conformidade com esse juízo que iria acontecer. Também não sei, o texto não diz isso. Pois bem, então, Isaías é muito claro, falando aqui a mensagem do Senhor, disse assim, porque você mostrou isso a esse povo todinho, essa riqueza todinha, que os vossos pais, os que sentaram no trono antes de vocês, né? Desde Davi até agora, tudo que foi juntado por Davi, por Salomão, essa riqueza toda, essas coisas magníficas aí, que vocês acham que são magníficas, né? Isso tudo aí, não vai ficar nada, vão levar tudo. Né? Vocês realmente mostraram isso ao inimigo, o inimigo encheu os olhos com tanta riqueza que vocês mostraram, e isso, né, vai ser, quem sabe, vai ser motivo de cobiça para que eles venham buscar mais tarde. Vocês vão pagar um preço. Claro que a onisciência de Deus, através da boca do profeta Isaías, já haviam feito outras previsões contra a própria Jerusalém em favor do reino de Babilônia, que já viria fazer juízo contra Jerusalém. Não é a primeira vez que Isaías, e muito antes de Ezequias, ele já tinha dito essas outras profecias, né? Antes de Ezequias já vinha sendo dito isso. Previsões que o rei de longe, da Assíria, iria castigar esse povo. Na onisciência de Deus, ele já sabia que isso ia acontecer lá na frente. Mas o que ele está dizendo aqui, claramente, deveria tocar muito o coração de Ezequias para que ele pudesse se esforçar e tentar quebrar esse ciclo de juízo, de juízo por consequência de desobediência, de idolatria, de fazer coisas contra o Senhor, né, de um coração obstinado para estar contra o Senhor, e não aceitar isso como ele está aceitando, e no final concluir com a palavra, isso que Deus disse é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Você saber que os seus netos lá na frente vão viver escravizados no chicote, atravessar um deserto todinho com anzóis no nariz, anzóis no umbigo, anzóis nas coxas, né?
amarrado no sol quente, sendo chicoteado, e chegar lá em Babilônia, uma pessoa de família nobre, um príncipe, sendo trabalhando lá como escravo na lama, né? Tá trabalhando como, né? Um sujeito que tem plena liberdade, rico, numa cidade rica e poderosa, agora vai viver como um escravo, um Zé Ninguém, sem identidade, numa terra estranha. Isso não é bom. Isso não é bom, a gente não pode aceitar isso, né? Que o Senhor possa iluminar a nossa mente para que a gente, diferente da cabeça de Ezequias, a gente possa viver um evangelho como o de Moisés. Moisés, quando soube que Deus ia castigar o povo, Moisés falou assim: não, Senhor, faça isso não. Ele começou a interceder. O Senhor pode, inclusive, olha, tirar minha própria vida. Tire o meu nome do livro da vida, tire, mas não destrua esse povo, não. Ezequias estava preocupado com a vida dele, queria mais 15 anos de vida, mas que o povo dele podia morrer. Era o contrário de Moisés. Então, assim, infelizmente, eu não encontro em Ezequias o rei intercessor. Eu encontro alguém conformado com o juízo.